Boa noite, pessoal. Verificando aqui se o microfone está no lugar. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos ao vivo em mais uma live do Primitivo Cast, aquele podcast onde falamos de negócio e buscamos entender a jornada aí dos nossos convidados. Hoje, dia 21 de outubro de 2024, não será diferente. Vamos trazer aqui aquele convidado especial com histórias bacanas que vão direcionar e trazer motivações aí para muita gente. Queria agradecer já ao Vinícius Quevedo, que sempre está me apoiando aí no background aqui, e agradecer a todas as pessoas que estiverem assistindo. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, no LinkedIn, na Twitch, no YouTube e no Instagram. Caso você curta o conteúdo, esteja assistindo posteriormente, pode compartilhar aí com seus amigos, seus familiares. E vamos lá trazer o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Luciano. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Felipe? E você? Boa noite a todos. Beleza. Maravilha, prazer estar aqui. Luciano, se apresente, fale quem é o Luciano, de onde você veio, qual é o seu momento atual. E eu já vou deixar aquela pergunta posterior aí à sua apresentação. Qual é o primitivo do Luciano Gabriel? Bacana, Felipe, legal. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, Luciano atualmente trabalha como Senior Sales Executive, tá numa empresa de tecnologia, mas tenho 43 anos, casado, 2 filhas, casado com a dona Fernanda, que me dá um grande suporte aqui, né, para que as coisas aconteçam, uma grande profissional também, um grande ser humano. E desde então que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de vendas. Um pouco de influência da família, né, meu pai também, aquela coisa de sair de pequeno com o pai cumprimentando as pessoas do bairro, aquela coisa toda, e a criança vai absorvendo, a criança é uma esponja, né, e a gente tenta seguir um pouco os passos. E isso sempre me chamou a atenção, né? Essa questão de conversa, ouvir um pouco as conversas, entender um pouco aquele mundo adulto. E comecei a me interessar cada vez mais. E quando cheguei na adolescência, naquele momento, né, de entender quem sou eu, para onde eu vou, para onde estou. E aí, quando já percebi, já estava envolvido nessa questão de vendas, falando com as pessoas, enfim, parentes que, né, trabalhavam com entrega de imóveis, pedia para ir junto para entender como era a dinâmica, e as coisas naturalmente foram acontecendo, né? Diferente de muita gente, eu não caí de paraquedas, eu optei para vendas. Interessante. E a família é de comerciantes, então vocês têm uma marca própria, têm produtos próprios ou não? Na verdade, teve no passado, né? Meu pai teve açougue, então aquela questão, né, de estar ali. Então sempre tinha bastante gente ali no dia a dia. E no dia a dia, né? E aí recebia, né, os caminhões frigoríficos, aquela coisa toda. E fui entendendo a dinâmica, e cada vez mais isso me chamando a atenção. Teve bar também, né? Foi dono de bar por um tempo. Entendi. Então foi aquela questão, né, aquele movimento, almoço, final de semana. Então isso foi me envolvendo cada vez mais. Então, né, acho que já estava no DNA. E aí a única opção foi por tecnologia. Então sou apaixonado por tecnologia, né? Isso sempre me chamou a atenção. Legal. Né? E desde então. E quando que, assim, você já iniciou vendas, você precisa de fazer faculdade, precisa fazer curso? Como é que é esse universo para quem trabalha com vendas? E quando surgiu a tecnologia nesse caminho, né? Já foi na faculdade, já desde pequeno, ou a tecnologia veio posteriormente? Ah, legal. Bom, faculdade, infelizmente, não tem de vendas, né? Nós temos cursos, né? Ou você nasce com DNA de vendas ou não nasce. Pode ser também, mas eu costumo dizer que vendas é uma questão de treino, né? Todo mundo acaba vendendo, né? Eu brinco dizer, quando você vai começar a namorar, você precisa se vender para os pais da namorada, o inverso também, né? Tudo é venda. Então, o dia inteiro a gente fica fazendo micro vendas, né? Sim. E aí o interessante é que isso foi tomando conta e aí fui buscar exatamente me aperfeiçoar, né? Fui fazer faculdade, sou formado em marketing com gestão de vendas,
né? Olha, Tenho pós-graduação em gestão de startups, né? E está muito agora latente essa questão de startup, por mais que todas as empresas, mesmo empresas de 40, 60, 100 anos, foram uma startup em algum momento, quando iniciou, né? Não era o nome startup, exa mas eram empresas pequenas, exatamente. né? E foram, logicamente, crescendo conforme o mercado ia entendendo o modelo de negócio. E aí fui buscar me aperfeiçoar, fui estudar, fazer cursos paralelos, né? Fui entender, a tecnologia sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei de tecnologia, né? Principalmente por filmes, aquelas questões, leitura. Na época que eu era adolescente e criança, né, basicamente da mesma idade, não tinha facilidade do celular como tem hoje, né? Mas isso sempre me chamou a atenção, principalmente na escola, né? Os professores, então já começou ali as referências de professores, né? Entendendo como que ele se movimentava, o que trazia de novidade. E aí teve um momento que eu fiquei mais da metade da minha carreira foi dentro da HP e HPE, né? Foi uma escola para mim, onde aprendi muita coisa, o que fazer e o que não fazer, né? Me relacionar com as pessoas, me relacionar com os meus pares. Então, a HP foi aonde abriu a oportunidade para o mundo no momento, né? Sim. Quando eu entrei, então comecei como office boy, foi office boy, contínuo, Na né? nossa época, né, iniciar em qualquer Exato, empresa, você tinha que começar como office boy, exato. ou office boy não necessariamente externo, né? Tinha aquele interno, que era o carteiro interno ali, o Isso, que mandava mensagem, entregava as exato. cartas, mensagens internamente. Isso aí, isso aí. Eu era da rua, eu sempre gostei da Uhum. rua, né? Até hoje eu gosto da rua, Uhum. né? Mesmo hoje na posição que eu estou, eu prefiro estar no cliente, eu quero visitar o Sim. cliente, estar presencial, isso faz parte do DNA e faz uma grande diferença no momento que você está ali Claro. contribuindo, né? Entendendo o ecossistema. Eu sempre gostei disso, né? Então, isso foi também um dos pontos que me desenvolveu, essa questão de conexão com pessoas, Uhum. né? Então, a credibilidade, você olhar face to face, entender ali. Então, isso, no momento de office boy, me ajudou muito a criar a base de muitas coisas que eu ainda aplico hoje em dia no meu dia a dia, né? Você sempre teve essa voz aí eloquente, com boa dicção, não, que você fala bem, né? Você tem uma boa dicção, você fala bem, você fala, você convence. Então, É, se você falar boa, para comprar bala, que eu vou comprar. Mas, boa. ou veio o tom, essa eloquência, essa dicção, veio com o tempo, porque eu falo mal pra caramba. Eu tô Não, fala melhorando bem, agora com o Fê. primitivo. Não, fala bem, fala bem. Não, melhorei, tem técnicas, né? Aham, E, inclusive, eu já fico uma dica, quem quiser, faça um curso de oratória, tá? legal. Tem curso de oratórias muito bons aí na internet, né? Procurem cursos com rádio, né? Então, para você poder modular a sua voz, para você se ouvir também. Então, tudo a gente vai treinando, né? Tudo através da venda é treinável. Eu costumo dizer, é o processo, tem que ter um É o processo. processo. Tem que seguir um processinho, mas a voz, assim, o timbre sempre foi assim. A dos meus 14 anos para frente, engrossou e Aham, ficou assim. Não ficou. mudou, não. Boa. Legal. E, e a tecnologia no seu processo? Foi já de É o cara? meio. Foi de Foi. cara, sempre gostei, Fê. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção, E, né? e, Por aham. filmes, enfim. E assim, quando você inicia sua carreira, você já pensava em ser o executivo, aquela pessoa que vai estar tomando decisões, estar à frente do time, ou fazendo gestão das contas, gestão do processo, ou você só queria vender, Uhum. pegar o produto e disponibilizar ali na No... prateleira? Boa, boa, bacana, bacana. No primeiro momento era aquela vontade de querer só vender, né? De estar ali, de fazer a coisa acontecer, de mostrar o produto, né? De demonstrar. Principalmente quando eu comecei no varejo. Então eu trabalhava dentro das redes varejistas, né? Fazendo demonstração, todo aquele processo. HP, E confere. você vendia cartucho, vendia as máquinas HP, como que As é? impressoras, os scanners, os insumos, né? Então eu ficava dentro das lojas de varejo, aí eu posso dar um exemplo, né? Até fazendo o marketing aqui gratuito, mas Fast Shop, né? Aham. Eletro, vou entregar a idade aqui, vou falar algumas marcas que não existem mais,
Só não falar MAP, Mas, então beleza. não, foi um pouquinho logo depois do MAP. Não, brincadeira. Mas é legal. O MAP eu fui muito criança e deu referência, viu? Gostava Boa. muito. E aí fui trabalhando exatamente no varejo, que era ali o mercado, né, da HP. E aí, em um determinado momento, eu recebi um convite para fazer parte do time corporativo, Legal. né? E aí eu falei, pô, a gente está montando um time corporativo para atender B2B, nem imaginava que era B2B naquela época, né? A E o que é pessoa usava B2B? corporativo. Vamos lá. O B2B é o business para empresas, né? Business para business, ou seja, eu vendendo, uma empresa vendendo para outra empresa, né? A CNPJ sigla com CNPJ. americana, CNPJ com CNPJ, exatamente. Então, até então eu tinha a experiência, adquiri a experiência do B2C, ou seja, uma empresa vendendo para o consumidor final, que é o varejo que faz hoje, né? Os e-commerces que existem hoje. E aí eu, mediante esse convite, confesso que no primeiro momento eu fiquei com medo da zona de conforto, né? Mas na sequência, aquele bichinho da venda falou, legal, o que eu vou aprender? Né? Eu sempre tive essa questão do aprendizado, né? De aprender coisa nova, do desafio, de entender, de fazer parte de um ecossistema, de ter um propósito que faça diferença na vida das pessoas e das empresas. Isso sempre me motivou, é um dos pilares, né, que eu gosto de trabalhar com vendas exatamente por causa disso. E aí, recebendo esse convite, eu comecei a minha carreira exatamente nesse processo corporativo e aí não saí mais. Quando eu conheci esse mundo corporativo, eu falei, é aqui que eu me encontrei. Aqui que é o caminho. Exato. E assim, para você ir crescendo, né, dentro de uma companhia, para ser um executivo de vendas, para chegar uma venda B2B, sair do varejo, são pessoas que indicam, você falou que teve uma oportunidade, como que surgiu essa oportunidade? Você foi atrás ou foram pessoas que te identificaram? Como que surgiu esse meio? Legal, bacana. Na verdade, eu acredito que seja uma mescla. Eu acho que a partir do primeiro ponto é você demonstrar a vontade, né, de querer, que você está ali, que você quer aprender, que você quer contribuir, e ao mesmo tempo você pedir feedbacks, quais são os caminhos que você precisa seguir, né, exatamente para você se preparar, para entender aonde você quer chegar, e aí nesse momento a gente já começa a colocar metas, e aí voltando até na outra pergunta, nesse momento do corporativo, já comecei a imaginar já no crescimento profissional, né, as posições que eu poderia assumir, mas antes disso, né, o que eu precisava fazer? Qual que é o degrau que eu precisava subir para poder ser visto, para aprender? O que eu preciso aprender? Então, o aprendizado é contínuo, né? Então, hoje em dia, todo mundo fala, né, essa questão, aprendizado, mas sempre foi. Né? Eu acho que agora está muito mais em destaque. Hoje o termo é lifelong learning. Exato, exatamente. Aprendizado durante a vida. Durante a vida. Então, isso sempre existiu. Então, eu tive uma felicidade, né, muito grande de ter gestores que conseguiram me orientar, como também já teve gestores que não me orientaram, que faz parte, não, e isso é bom também para a gente ter a balança, mas eu tive a sorte de ter gestores que me orientavam, que, né, me deram coach, e falou, Luciano, não vai no plano A, vai no plano B, tá preparado, analisa. Então, eu tive essa oportunidade, logicamente, olhando, tentando desenvolver um olhar mais holístico, aonde eram meus gaps, trabalhando os meus gaps, né? Como que as pessoas poderiam contribuir e como podem contribuir todo dia no meu aprendizado, eu também contribuir, então sempre foi uma troca, e é exatamente nesse processo. Então você teve aí as pessoas que te direcionaram, coaches de carreira e grupos de mentoria, você teve, faz parte do meio, existem grupos de mentoria, porque, vamos lá, quando se fala de vendas, e-commerce, em geral, network, né, conhecer Sim. pessoas ali, né, Exato. Sua rede eu vou dizer rede social como o LinkedIn, por exemplo, né, que é uma rede de trabalho. Sim, né? sim. Inclusive, a gente se conheceu através de um evento Exato. em rede de trabalho, de Exato. pessoas, né? Exatamente. Obrigado, meu time. Então, como que a gente chega, né? Como que cria-se essa rede? E se naquela... Como que era no início e como que é hoje em dia? Se puder Entendi. explanar Não, mudou bastante, né? A gente não tinha as redes sociais como tem hoje.
Aí eram os eventos presenciais que continuam muito forte até hoje, mas era exatamente isso. E aí era um telefone, era uma reunião, então você tinha um time maior de você criar essa conexão, né, exatamente. Mas é o processo, e aí a tecnologia nos ajuda muito, né? Quando começou o celular, a rede social, o próprio LinkedIn, outras redes sociais, onde você conseguia conexão com as pessoas e as próprias pessoas, né, te indicarem para outras pessoas. Então, né, eu conheço o Felipe, que é do Primitivo Cast, eu preciso de um profissional. Peraí, eu conheço o Luciano, que eu acho que pode ajudar você. Então, esse marketing boca a boca, lá no passado, ajudou muito. E aí veio a tecnologia também, que deu um boom muito grande, uma ajuda muito grande, para que a gente pudesse conectar e trocar informações, trocar experiências, grupos de mentoria, né? Esses grupos, no meu caso, foi internamente com os meus diretores da época, gerentes, né? E pares também, a gente trocando informação, né? Fazendo cursos, né? E principalmente a gente teve acesso a muito conteúdo muito bom. Então, a HP nesse sentido foi, de novo, né, um divisor de águas, porque eu tive acesso a muita informação que provavelmente se eu tivesse em alguma outra empresa, não teria a informação naquele momento, teria em algum momento um pouco mais para frente. Então, isso ajudou também no processo de desenvolvimento, associado à minha vontade de aprender, né? Aquele brilho no olho. Né? Eu tô afim, hoje em dia a gente fala faca na caveira, faca nos dentes, né? Então era aquele brilho no olho de querer aprender e falar, como que eu faço isso? Né? Como que eu vou para frente? E aí você entender os recursos, as pessoas que podem te ajudar a subir. Né? Você vai subindo e você vai puxando as pessoas que estão te ajudando também. Então é uma corrente. E nessa construção, o que você considera assim, um fator super importante que fez você chegar na posição que você está hoje? Porque você passou ali de vendedor para outro tipo de venda, mas continuava com vendas. Sim. E quando que chegou a gestão? Quando que você virou o executivo ali na sua carreira? Isso é muito perceptível no caso, porque isso acaba meio que natural, né? Eu acho que você tem que ser antes de ter. Então, quando você começa a ter certas lideranças, né, mesmo quando você está só com pares, né, se você é aquele cara que se destaca, né, quando eu uso cara, pode ser homem, mulher, independente de qual seja a posição, mas você se destacar, as pessoas sempre estão te buscando para pedir uma opinião, para entender o momento, né, pedir ajuda. Estou com uma situação X, Y, Z, o que você faria se fosse com você? Me ajuda. Então, são nesses momentos que você começa a desenvolver o trabalho, né, de gestão de pessoas. E aí você fala, opa, peraí, estou subindo mais um degrau aqui na carreira. Então, e você também tem que ter um autoconhecimento sobre isso, né, uma autoavaliação para você entender como que você aplica isso no dia a dia para você também, porque você não pode esquecer da sua carreira, né, a carreira é sua, a carreira não é da empresa, a carreira é sua. Mas aí existe todo um processo de compartilhamento com isso, onde, de novo, você mostra interesse em querer aprender, em querer evoluir. E aí, de novo, você vai buscando as conexões com as pessoas, buscando os recursos, e aí você fala, legal, agora eu estou gostando de gestão de pessoas. Porque aí você tira um pouco do operacional, e aí você vai para o estratégico. Né? Você vai desenvolver as pessoas, entender o perfil de cada um, para que você possa posicionar, montar uma equipe que tenha uma ótima performance. Né? Teve até uma frase que eu ouvi do CIO da CIMED, onde ele falou, não estou preocupado com os vendedores que estão batendo cota, eu estou preocupado com os vendedores que não estão batendo cota. Eu concordo com ele em certo ponto, na verdade eu fico preocupado com todos os vendedores. Né? A minha preocupação maior está com os que não estão batendo cota, mas como que eu incentivo aqueles que estão batendo a continuarem a bater cota? Né, a performar muito bem. Então, esse é o dia a dia, manter motivado, entender o perfil, fazer uma leitura da pessoa, o dia que a pessoa não está muito legal, um problema pessoal, então, é energia o tempo inteiro. É energia o tempo inteiro e você tem que estar atento. E o que é uma abordagem customer-centric, que eu vejo que você sempre traz isso, né, no seu... Quando fala sobre você, assim, é uma prática que você adota, né? E como que você toma essa estratégia? O que é isso aí? É exatamente como o nome fala, é o cliente no centro de tudo. O cliente tem que ser o centro da estratégia. A partir do momento que você está dentro de uma empresa grande ou pequena, independente do que ela faz, independente do segmento que seja, o cliente é o principal, porque é o cliente que vai pagar as contas, é o cliente que vai trazer a receita, é o cliente que vai fazer a roda girar. Sem cliente, nada funciona.
né? Então, ele precisa ser o centro da estratégia. E aí, em cima desse cliente, você vai fazer toda a divisão da sua estratégia operacional, a parte de board, os diretores, montar uma equipe de vendas, qual que vai ser meu produto, qual mercado que eu vou atuar. Então, ele tem que estar no centro de tudo da decisão. E você tem que estar muito próximo desse cliente, né? De novo, por isso que eu falei, né? Eu gosto de estar na rua. Você estar na rua, você entende o cliente, você ouve o cliente, é escutativa, entende o core business dele, o que ele está fazendo, né? Traz isso para dentro de casa. Então, isso é muito importante. Então, esse Customer Centric, para mim, né, depois de que foi dado o nome Customer Centric, a gente sempre colocou em prática, né, de estar no cliente, entender, querer, e falar como faz isso, e como que você faz, quais são os seus clientes, né, qual que é o seu maior concorrente. Então, são perguntinhas, né, que aquela metodologia que todo mundo fala, o spin selling, né, você Sim. colocar na prática. A melhor ferramenta que nós temos é a pergunta, tanto para nós como para os outros, né? Legal, legal. E você se inspira, né, em vídeos. Você faz mentoria, porque a forma como você fala, né, você explica as coisas, você dá essa mentoria, faz coaching, e além disso, você se inspira em filmes ou situações que você trouxe, né, no começo, que você foi para a tecnologia por um desses motivos. Sim. Por exemplo, eu olho para você, eu lembro do Leonardo DiCaprio, eu lembro do grande Gatsby, né? Exato, também é um ótimo filme, é um ótimo filme. O Lobo de Wall Street também é muito bom. O Lobo de Wall Street, então, é nessa linha ou é muito fantasia ali e você tira só alguns trechos? Mas fala aí se faz parte. E sobre ser coach, e fazer mentorias. Não, legal. Indiretamente, sim, né? Faço parte de alguns grupos internos, até grupos também para jovens que estão começando na carreira, para a gente tentar, da mesma forma que me ajudar, então é legal a gente conseguir retribuir isso, ajudando também outras pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, ou até mesmo amigos que estão no processo de transição de carreira, estão cansados do mercado corporativo, ou vender coco na praia. Até para vender coco na praia, você precisa saber vender, que senão você não vende. Né? Você precisa ter estratégia. Então, não é tão fácil como todo mundo acha. Não é só parar com coco lá e sair andando com carrinho de coco na areia. Exatamente, né? Então, tem todo um processo por trás que precisa ser seguido, né? E a gente tenta dividir um pouco do conhecimento. E é legal que, mesmo dividindo o conhecimento, a gente aprende muito. Né? Isso é uma forma de aprendizado também, porque você acaba ouvindo o pessoal novo do mercado. Então, você entende mais as dores, entende também aquela questão do time. Então, você vai montando também outros processos que vai te ajudar no dia a dia, né, da aplicabilidade no seu trabalho, até na vida pessoal também. Com certeza. Mas os filmes me ajudam bastante, eu gosto muito de filme. Né? Então, Netflix aqui, com a minha família, sempre tem alguns filmes ali que eu pego, dou uma filtrada, logicamente tem o lado também, né, lúdico do filme, a ficção, sim, mas tem muitas coisas que a gente consegue, né, pegar. Exemplo de um filme muito legal com o Brad Pitt é o Nome do Jogo. Eu não lembro agora o nome em inglês, que ele faz um técnico de um time de jogo, né, futebol americano, e lá tem as estatísticas no momento. Isso passa-se nos anos 60, 70 nos Estados Unidos. Então você vê já o período onde o pessoal já estava aplicando análise, entendendo o movimento, né, performance de jogador. Então é um dos filmes que eu recomendo também, caso alguém não tenha assistido. É bacana, vale a pena. Legal. E você que vende tecnologia, você vende mouse, teclado? O que você vende de tecnologia? Qual que é esse universo de tecnologia que você está inserido? Legal. Eu já vendi muito, mas hoje são soluções. Hoje o portfólio que eu vendo é 100% SaaS, né, que são serviços, todas as siglas de SaaS, plataformas as a service, né, services. Aí são serviços mesmo, basicamente não tem hardware, né, dentro do serviço que eu vendo, então são soluções de infraestrutura digital, soluções de data center, soluções de conectividade, soluções de cibersegurança. Então a gente costuma dizer que é uma mandala de serviços, onde existe uma personalização de cada projeto para cada cliente. Então a gente volta de novo na escutativa, de entender o cliente, de entender o modelo de negócio, né, de entender o segmento que ele atua. Eu costumo dizer em todas as empresas que eu passei, né, e com todas as pessoas que trabalham comigo, a minha obrigação é saber o meu portfólio.
mas a maior obrigação é ouvir e entender o portfólio do meu cliente, né? Então, seja um cliente de parte de logística, de saúde, de indústria, independente de qual seja o ramo de atuação, eu preciso entender o mercado que ele atua, né? Porque não adianta eu chegar aqui e vomitar uma sopinha de letrinha para todo mundo, o cliente vai olhar e falar, legal, entendi, não entendi, mas você não perguntou se eu gosto do amarelo, se eu gosto do azul, né? Não entendeu o meu mercado. Então, Sim, eu vou ser mais um na fila do pão, né? Vamos falar o entendi. português, claro. E aí, como eu me destaco nessa fila do pão, né? Então, essa é a jogada. Então, tá aí o grande diferencial. E quando você fala de SaaS, né, você está lidando aí com um leque gigante de serviços, né? Você citou aí as áreas, né? Uhum, Mas para cada área tem mais 20, 30 produtos para cada área. exato. E como que você define o que ofertar para o cliente? Porque vamos falar um pouco sobre dados, né? Uhum, uhum, Se você é um evento de dados, então vamos falar um pouco sobre dados. boa. Como que você oferta uma plataforma de dados para um cliente? Eu costumo olhar cenários, né? Igual você falou aí, você tem que entender o cenário do cliente. Eu costumo olhar Uhum, landscape, exato, né? Como que exato. você como que você faz? Eu tento buscar o máximo de informação junto com o cliente e já começo com assessment que seja, né, entendendo onde que ele está, para onde que ele vai, quais são os desafios, né, de crescimento, para quanto que ele quer crescer de número, né? Então eu sou muito baseado em número também, né? Apesar de venda, a gente precisa colocar número na mesa para entender como que a gente consegue criar os KPIs para isso, né, quais são os movimentos. Tenho todo um time que me ajuda, então tem um time de pré-vendas, né, o time de delivery, né, o time da engenharia, então tem todo um exército que eu brinco, né, com os clientes, falar, você tem um Legal. exército aqui, nós somos o exército dos 300, né, tem um filme também, outro filme bom também que eu recomendo, 300, né, muito legal, de estratégia. E aí você coloca na mesa ali e fala, meu, quem que é esse cliente? E aí faz um brainstorm mesmo, a gente faz, até brinco, faço alguns roleplays também com o time, de simular a apresentação de proposta, para treinar, para que a Legal. gente tenha realmente o speech ali do cliente olhar ali, pô, ele me conhece, ele fez o dever de casa, ele não veio aqui só empurrar um contrato, né? Ele veio aqui Legal. apresentar uma solução que vai me ajudar a aumentar a minha produtividade, vai escalar meu negócio, eu vou abrir novas oportunidades de negócio, vou poder contratar mais, vou aumentar meu time de vendas ou meu time de marketing, enfim, mas olhar o cliente de forma holística, né? E isso a Legal. gente só faz estando perto, não tem outra forma, né? E aí informações, se alimentar de informações para você criar o projeto para ele. E aí vem pro conceito de data-driven, né? Inteligência de dados, data-driven. Como que você contribui aí para o sucesso? O que você contribui para o Uhum. sucesso da sua venda ou para o sucesso do seu negócio? Ah, as estratégias, as metas, como que você atribui tudo isso? Com E duas. fala como que é ser data-driven, né? Você já falou aí que é baseado em dados, mas fala aí. Exatamente, né? Vamos lá. Data Driven é exatamente isso, baseado em dados. Então eu preciso ter dados. Hoje em dia, agora, com, né, a revolução da IA, tá aí, né? Sim, Então nós que somos de tecnologia e audiência também, a gente sempre buscou times de BI para entender, então para olhar e falar para qual caminho que eu vou tomar, né? Que decisão, que legal. tipo de apresentação eu vou criar para determinado cliente. E foi exatamente isso. É o dado. Eu preciso ter o dado para começar. Eu não vou ligar para o cliente e falar: Oi, tudo bem? Eu sou o Luciano aqui do Primitivo, não sei o quê, que legal. Aí você dá aquela estancada no diálogo. Aí o cliente fica sem respirar uns 5 segundos, você também. Muito obrigado. Não, não dá. Né? Você precisa criar conteúdo. O cara precisa ver do outro lado e falar: opa, peraí. Exatamente. Né? Então, exatamente. Então eu preciso criar, né, um arcabouço, preciso criar um data lake, brincando de forma mais, né, clara, e aí a gente começa a montar todo o processo da data driven para poder falar e pegar o recurso, falar pré-vendas. É esse aqui, esse cliente faz isso, atua em tal segmento, faturou não sei quantos milhões, hoje atua com tal player, com concorrente, mas a gente entende que dá para apresentar uma proposta nessa solução, o que você acha? Então é uma troca. É uma troca de análise exatamente com o cliente, a gente traz ele para dentro de casa e vai fazendo essa troca. E vai pegando os dados cada vez mais, e em algum momento, né, o ouvido treinado, a gente, opa, peraí, esse detalhe vai fazer a diferença. Aí a gente pinça ele ali da receita e fala, ó, vem cá, você entendeu da mesma forma que eu? Ah, entendi. Então,
como que a gente pode melhorar essa receita aqui? E aí a gente vai trabalhando, então os detalhes fazem parte, né? O detalhe, então a escuta ativa precisa estar ali atenta, né? Então às vezes não é você, é um pré-vendas que entende diferente e traz uma visão diferente, né? Ou é um gerente executivo que participou de uma reunião, que ele entendeu alguma coisa nas entrelinhas que algum outro diretor do cliente falou, ele trouxe isso para dentro de casa. Então, Exatamente. não adianta, não sou só eu, é um time todo que faz o ecossistema rodar, né? Principalmente. Eu gosto muito de canal e distribuição também. Legal. E como você vê o impacto da transformação digital e da inteligência artificial na sua área? Impacto Agora a gigantesco. gente está falando de transformação digital, tudo é digital, e aí agora tem a coisa chamada IA, e IA. tem a IA, não só a inteligência artificial, como a inteligência artificial generativa. Generativa. O que Exatamente. isso impacta aí para você na venda, no seu dia a dia? Impacto em tudo. Impacto em tudo, e de maneira positiva, né? A gente escuta muitas coisas no mercado, porque vai tirar emprego de um, não sei o quê. Não, pelo contrário, pessoal, vamos trazer isso como benefício. Como é que eu melhoro o meu dia a dia? Como é que eu melhoro a minha performance? E quando eu digo a minha individual, a da empresa, dos clientes. Então vamos olhar com um olhar crítico positivo, né? Não com medo. Não, a IA vai trazer. Não, ela não está aí para isso. Então, por isso que eu vejo muita oportunidade de crescimento para muitas empresas, de crescimento para muitos clientes, e aí, logicamente, nós, como especialistas, né, e desenvolvedores, enfim, como que a gente consegue levar isso de uma maneira mais palpável para o cliente, né? Então, a gente também, porque tem muita coisa que os próprios clientes ainda não sabem, né? Então, como que a gente traduz isso? Como que a gente leva inovação para eles? Então, isso que seja através de uma parceria com uma empresa de onde um evento que nós nos conhecemos, né, exatamente, então a plataforma está pronta, por que eu vou querer reinventar a roda? Eu não posso fazer uma parceria com essa empresa para poder ofertar uma demanda para o meu cliente em parceria? Legal. E seria Né? exatamente o que eu ia perguntar agora, né? Como você constrói e mantém as parcerias estratégicas curto e longo prazo e o que você considera fundamental para fortalecer essas relações com os parceiros. E não me venha falar que é tirar certificado, que mercado de certificado para mim é uma roubalheira. Certificado faz parte, viu, Fê? Mas não é a única coisa. Tá, não adianta ter o certificado bonitinho lá no quadro e o Só mês passado eu profissional. já tirei 5. Nossa, um por Não, semana não. praticamente. Não, o certificado é bacana, mas assim, tem que ter o conhecimento, né? Eu acho que assim é imprescindível a transparência e a colaboração, né? Acho que tem que existir, acho que tem que ter as pessoas, os perfis têm que existir, né? Tem perfis técnicos, que são as pessoas técnicas que tiram as maiores certificações, exatamente, né? E tem as pessoas que são ali no meio, que é meio vendedor, meio técnico e gosta de. Então a gente precisa saber mapear isso, né? Mas o conhecimento ele é necessário, não tem como, né? Principalmente quando você vai conversar com CIOs, presidentes, vice-presidentes, VP, heads, né? Eles estão preocupados com a estratégia, logicamente, né? Tem a questão de entender a parte operacional, mas o dever deles é a estratégia. Se eu implementar essa solução, quanto isso vai me render? Isso vai aumentar minha produtividade? O meu negócio vai melhorar, né? E isso você vai cascateando para todas as outras layers da empresa, gerente, operacional, chão de fábrica, e eu falo com todos, sem exceção. Eu falo com todos para entender o ecossistema. E aí é que você começa a criar a credibilidade, a transparência e a colaboração faz que os parceiros percebam que realmente você está a fim de fazer negócio, né? Você não está um aventureiro. Você não está ali, não, porque a moda agora são dados, IA, não sei o quê, e aparece 1000 empresas que mal sabem o que fazem. Não, peraí, calma, Exatamente. tem muita gente boa, mas a gente precisa dar uma peneirada, a gente precisa fazer um filtro para entender como funciona e realmente as pessoas que estão a fim de contribuir, de aprender, de ensinar e trazer coisa boa para o negócio. Você fala aí de ter os parceiros certos, montar o cenário junto ao cliente, ouvir o cliente. E como que você define o valor agregado? Aquele que o cliente quer, aquele que vai trazer o valor de fato para o cliente, que a gente chama de ROI, né? O retorno sobre o investimento. Exato. E como que você anuncia isso para o cliente? Como que você fala, o que você precisa é isso e vai te trazer tanto valor agregado? Como é que funciona?
números. E uma palavra, números. Exatamente. E aí, logo, brincadeiras à parte, embaixo de números, a gente tem, de novo, toda uma análise, uma percepção, estudo, comparativos, né? A gente tem a percepção também, que é muito importante, né? Os números por si só, eles não mentem, mas tem a percepção e como que a gente traduz isso para o negócio daquele cliente que nós estamos conversando naquele momento, né? Então, aquele cliente que seja um cliente de logística, né, ó, com essa redução aqui, você consegue investir X% do seu orçamento em uma nova frota de caminhões, exemplo. Né? Então você tem que falar a linguagem dele, você tem que trazer ele, logicamente. É um processo de ele entrar no seu mundo e nós entrarmos no mundo dele. É uma fusão de mundos que eu vou falar a linguagem dele, ele vai entender a minha linguagem também. E aí você vai provar por números, por investimento, por tempo, por payback, você vai fazer uma análise, fazer aqueles gráficos bonitos, mas precisa fazer acontecer, né? Que nem a gente brinca muito também na empresa, até papagaio fala, né? Então a gente precisa colocar em prática, precisa a coisa acontecer e precisa provar. Então são steps, tem todos, né, os steps para que aconteça, implementação, o retorno, eu vou ter o meu retorno em 6 meses. Ótimo, mas as ações que estão sendo feitas vão atingir esse retorno em 6 meses? Né? Então a gente precisa estar atento a isso também para que isso aconteça. E o cliente continuar confiando em você. Então, de novo, é um trabalho diário. Não tem descanso. Legal. Você trouxe o termo, um segmento, né, de logística que eu acho super interessante. Quando a gente fala, né, de venda de plataformas de dados, plataformas digitais, tecnologia, eu sempre penso naquelas players grandes que têm frotas de 10, 100, 1000 caminhões. Cada caminhão a gente sabe que custa caminhão bom, hoje em dia é 800 mil. Alguns milhares. Milhares para milhões, né? Dependendo. Exatamente, dependendo do modelo. E como que eu trabalho ofertando, assim, eu vejo da seguinte forma, ofertar tecnologia para esses players é fácil. Como que é lidar com os pequenos players, que é a maioria, né? Que é aquele pessoal que tem 1, 2 caminhões e está tentando fazer engrenar e fica ali brigando com o motor, tendo que trocar pneu, deixar de comprar o arroz para trocar o pneu. Exatamente. Como que lida com esse tipo de segmento, né? E de cliente, quando você quer ofertar uma tecnologia que vai melhorar a vida dele? Como que você se comunica com esse tipo de cliente? Porque eu acho que se comunicar com os grandes é fácil. Existem as dificuldades, né? Considerando o tamanho das empresas. Lógico, os menores é acho que um pouco mais complicado, até pela restrição de budget, né, de grana, de verba que eles têm para poder investir, a gente sabe disso. E aí entra um pouco da percepção também da gente calçar o sapato do cliente, né, de entender. Né? Ele falou, eu vou colocar em números aqui, eu preciso investir, eu tenho 500 mil para investir numa solução. Tá bom, mas será que ele precisa investir os 500 agora? Né? Se você investir 250, quais são as suas prioridades agora? O que você precisa? Você precisa apagar incêndio ou você precisa queimar a selva inteira e completar tudo de novo? Não, eu preciso apagar o incêndio. Então, peraí, cara, vamos usar uma mangueira aqui, entendeu? Que não precisa sair tanta água, mas também vai te ajudar a apagar o incêndio. Então, né, usando essas analogias, de novo, o cliente perceber que, de novo, eu quero ajudá-lo. E aí entra na questão, fala, tá bom, qual o budget que você tem? Eu tenho 100. Tá bom, então vamos usar o 100. Se não usar o 100, vamos usar o 50. Vamos fazer gradativo. E aí entra a questão também da gente dar um fôlego financeiro, formas de flexibilização de pagamento, né, aumentar o processo até realmente ele ter os primeiros contratos, ou ele perceber realmente que aquela solução está trazendo receita nova. Então, a partir do momento que o cliente também se sente confortável nessa situação, automaticamente ele vai falar, Luciano, obrigado, Felipe, obrigado. Realmente vocês me ajudaram, vamos evoluir. Então é aquela questão de você estar no lado a lado mesmo e ele entender que é um parceiro, né, de negócio, não é somente um cara que está ali de novo para fechar um contrato, ele quer ajudar a empresa a crescer, prosperar. Entendi. Eu trouxe esse caso, né, porque eu penso assim, tá,
frotas de caminhões grandes existem milhares, né? Sim. Mas frotas de caminhões pequenos existem, acho que Muitos. 10 vezes mais, né? Exatamente. E é onde está o dinheiro está sendo movimentado, porque ele não fica parado, né? Porque as grandes Exato. têm quando os fundos Sim, que segura e tal. exato. E o que está movimentando são as pequenas e médias empresas. Uhum, Eu vejo isso também no segmento de telecom. perfeito. Um case que eu vi, assim, eu presenciei, tá? Quando eu morava em São Paulo, Uhum, a rua onde eu morava não tinha, na época que estavam fibrando ainda, 2016, 17, não tinha fibra, né? uhum. Não tinha, tanto a Vivo, claro, tinha, as grandes, né? Sim, Não levava fibra até a minha rua. tá. Aí um vizinho meu falou, não, eu montei aqui uma empresa caseira, né? Você deve Uhum, ter ouvido falar muito disso. sim. Foi lá e fibrou a rua e levou comprou lá pagou a assinatura, né, para Anel Uhum, e fez a fibra ali residencial, local dele e uhum. distribuiu para Pro o bairro bairro, todo ali. pro bairro. Aí ele fibrou o bairro, Aham. né? Aí veio a Claro e pagou lá uns milhares para ele. Ela E comprou. economizou com tempo de fibrar, né, com custo de fibra, Uhum, uhum. enquanto outras estavam fibrando lá, né? Chegou a Claro, foi lá, comprou o dele e beleza, acabou. Tá Sim, fibrado, já tem um bairro, né? já fez o meu trabalho. É, é, ajudar esses pequenos Uhum. faz sentido para quem trabalha com, com esse tipo de serviço, com SaaS? Ou não? Ou apenas vamos mirar Vivo, TIM, Oi e Claro, porque eles que vão dominar o mercado, que realmente eles vão dominar o mercado no final. Uhum, entendi. Não, pergunta ótima, Fê. Faz sentido, sim, né? De novo, até porque é uma estrutura cara para você fazer. Então, toda vez que você precisa fazer uma obra, seja ela de cabo submarino, que é muito mais caro ainda, e cabo terrestre, então é uma obra que leva tempo, dependendo, Sim. né? E às vezes tem lugares que não podem fazer nenhum tipo de construção. Exemplo, centro da cidade. Tem lugares ali que não pode furar, porque o piso é da época dos portugueses e aí é tombado, né? E aí tem a questão também do túnel de metrô. Então existe uma série de situações que acabam impedindo que essas grandes cheguem lá. E aí essas menores que por alguma questão ou algum momento já estão lá, né, e também não querem serem compradas, elas vão virar parceiros dessas grandes, Sim. né, para dar continuidade do processo de conectividade, né, que trazendo para o nosso linguajar chama-se last mile. Muitas empresas acabam também usando o last mile de outras formas, mas é o last mile, então, ou seja, eu fui até a metade da rua, da metade da rua para dentro do bairro, essa empresa que vai me ajudar a conectividade. Então eu vou pagar uma parceria com ele, vou usar a rede dele, vou pagar um FII para usar. Então, e ele vai continuar prosperando, ele vai continuar tendo a continuidade dele, fazendo o serviço dele e nós também. Então, de novo, é uma empresa, é necessário, não tem como. Sim. Né? Legal. E vamos voltar aqui para vendas, né? Principalmente vendas B2B. Que mudanças que você antecipa para o futuro aí, para o B2B? Ou o que você vê nos profissionais ou em transação de carreira, né? Que vão já iniciar com inteligência artificial bombando, né? E como que você enxerga aí o futuro? Vamos lá. Bom, eu vejo, de novo, uma oportunidade. As pessoas que não estão ainda falando de IA ou que estão usando IA, e eu uso bastante IA, Copilot, do Gemini, do Google, né, entre outras ferramentas também que me auxiliam no meu dia a dia. Eu preciso criar um texto para chamar atenção, antes de ficar pensando, né, ainda mais eu formado em marketing. Você joga no chat GPT e está pronto em 5 minutos. Então, de novo, tem que trazer isso, tem que estar enraizado, logicamente. Você tem que ter o filtro, tem que ter também, né, a sua análise, sua crítica, é muito importante que tenha também, mas tem que aproveitar esse boom, como a gente aproveitou o boom da cloud lá 10, 15 anos atrás, quando chegou no Brasil, né, quando aproveitou a questão da conectividade também. Então, a gente não perde nada para nenhum outro país do mundo,
né, exemplo que a gente está falando na questão de soluções de data center, o Brasil, comparado ao resto do mundo, tem uma matriz energética que ninguém tem. Verdade. 85% da nossa energia é renovável. A gente tem uma questão de distribuição que precisa ser discutida há muito tempo. Essa é uma outra questão. Mas a energia aqui, por isso que nós temos tantas empresas de data center no Brasil, uma delas eu trabalho nela, né? Então, essa é a questão. Infraestrutura digital, né? E tem o custo de energia, tem o custo de você manter, tem o custo de seguro, tem uma série de custos. E mesmo assim, o Brasil é a meca, né, de data centers. E o investimento para os próximos anos será imenso. Entendeu? Então, assim, quem estiver para surfar essa onda, surfe. Entendeu? Falando de data center, custo do data center. Quando a gente fala de Brasil, a gente tá falando de continente praticamente. A gente tem acima da linha do trópico mais quente, abaixo da linha meio quente, e no sul mais frio. Como que funciona a distribuição, a definição? Pô, vou construir data center. Claro, São Paulo acaba sendo o maior polo por causa de questão financeira, né? Sim. Questão de ter aporte para investimento. Mas é o melhor local para se ter data centers? Continua sendo o melhor local para ter data center. Quando a gente fala de Brasil? Sim, continua, mas outros estados também estão entrando. Hoje, né, para você ter uma ideia, nós temos 7 data centers próprios espalhados pelo Brasil, além da parceria com outros 40 data centers, todos ligados LAN to LAN. Então, o que eu quero dizer com isso? Né, você tem uma questão de você deixar as aplicações dos clientes muito mais próximos desses data centers, então a redução de latência, né? E primeiro, a fibra que nós temos hoje, ela está no Brasil todo, não só nós, como outras empresas também têm fibras, né, espalhadas pelo Brasil. Então não adianta você ter o melhor data center do mundo, só que não ligar nada a ninguém. Então o primeiro ponto começa aí. Então eu tenho uma conectividade, a gente tem uma deficiência no Norte e Nordeste, nesse processo de conectividade com data center. Temos poucas empresas lá, mas por questão da localidade, da estrutura, aonde você precisa. Então, assim, para você construir um data center hoje, você precisa ter um espaço grande, um terreno grande, né? E são construções que levam um certo tempo. Tá? Então, para você pegar exemplos, a Equinix, que é uma parceira nossa também, está construindo, agora no Rio de Janeiro, está finalizando a construção, né, de um data center novo do Rio de Janeiro. Tem o SP4 aqui em São Paulo, em Barueri, ali próximo à entrada do Rodanel, também na Castelo. Tem outras empresas também que estão construindo, né? A Sente, que é parceira nossa também, tem ali na região de Osasco, mas são locais grandes que precisam ter todo um processo, né, de ecossistema de energia para que você possa conectar. Né? Imagina uma empresa de saúde que processa exames e por algum motivo parou de processar exames. Imagina, aí a pessoa que foi lá no laboratório, tirou o sangue e acabou. Imagina, né, o ecossistema todo na loucura. Aí o cara tem que voltar lá, fazer o exame de sangue de novo. Às vezes é uma pessoa que não, então não pode acontecer, é uma missão crítica. Então, tudo tem que ser estudado, tem que estar no detalhe exatamente para que a coisa aconteça. Problemas acontecem? Claro. Mas se acontecer esse problema, o que vai acontecer? Meu DR vai entrar? Né? Eu tenho energia suficiente para aguentar? Igual a pane que teve de energia recentemente aqui em São Paulo. Né? Imagina, se não tem um DR, se não tem uma energia de contingência ali para atender, então é complicado isso. Então, assim, é uma infraestrutura cara, mas, de novo, o Brasil é uma potência em soluções de data center. Então, acreditem nisso. Então, assim, e é onde tudo acontece, né? Que a gente brinca. Eu não pensava que era tão grande assim, não. Eu pensava que o Brasil estava um passo atrás ainda. Não, nesse quesito de frente. De frente, tá brigando de igual para igual, né? Tem o The Shark lá, é um dos tubarões aí, e a coisa vai aumentar. Então, assim, E por que é tão caro data center no Brasil? Então, porque a energia... Aí quando eu falo como usuário, tá? Porque quando eu vou contratar um serviço ou disponibilizar um serviço para algum cliente meu que vai usar a região São Paulo, a região Brasil, duplica, quadriplica o valor. Por isso que aí tem a questão, né, de ter outros data centers em outras regiões, né? Por que é caro? Se você está aqui alocado em São Paulo e você precisa atender um cliente que está no Paraná, exemplo, né, você tem todo o caminho a ser percorrido. Né? E aí tem uma segurança de dados, tem a questão da latência, né? Da gente entregar o SLA do serviço, se não entregar, você é penalizado, nós somos penalizados. Então, de novo,
acaba tendo uma questão de distribuição de energia, então a gente precisa também rever todo esse processo de precificação, né? Não é um serviço tão barato, mas também não é tão caro, né, nesse sentido, dependendo do serviço que está lá dentro. E aí a gente precisa entender quais são os players hoje, né, que estão oferecendo esse processo de precificação. Então, aí de novo entra na questão da análise do cliente, mas o meu preço está coerente com o mercado, eu estou sendo competitivo, né? Então existe todo um estudo por trás exatamente para que você coloque. Por isso que eu fiz a minha pós em startup, né? A gente falar assim, pegar um pouquinho dessa essência de startup e colocar nas empresas que já estão consolidadas, com 40, 50 anos aí, né? Então, às vezes, esquece um pouco do arroz com feijão, vamos dizer assim, e aí quando a gente volta a fazer o arroz com feijão muito bem, aí as coisas começam a andar melhor, né? Entendi. Então é legal. Mas Boa. dá para melhorar bastante. É um mercado que dá para melhorar. Legal tudo isso. Luciano, vamos falar um pouco do Luciano. Eu entendi sua jornada, entendi os caminhos, entendi Bacana. que, inclusive, tem um LinkedIn aqui passando o Luciano Gabriel aqui Fique à embaixo. vontade de me conectar, Quem pessoal. quiser conectar ele para pedir mentoria, coaching, conselhos, ele se coloca. Chamar para tomar cerveja também, a gente gosta. Boa, principalmente. Legal. E o Luciano Gabriel, o que você faz fora o trabalho para poder se desconectar? Porque você vive conectado ali, venda, ativo, indo para o cliente, estando com o cliente, além da cerveja. O que você faz? Bom, a cerveja é uma delas, eu gosto de estar com os amigos, né, com os clientes também, então é um momento de descontração ali, de você sair um pouco desse mundo corporativo, de falar de outros assuntos, conhecer um pouco mais os clientes também. Mas quando eu estou em casa é com a família, assistindo filme, cinema, passear, viajar, né? Então gostamos muito de viajar, então eu acho que um dos bons investimentos que a gente tem na vida é viajar, toda vez que podemos, então para lugares diferentes ou para os mesmos lugares, tem gente que gosta, né? Em casa aqui, por exemplo, nós somos, eu adoro Ilhabela, entendeu? Tem gente que adora Santos, enfim, vai de cada um. Então toda vez que temos a oportunidade, ótimo, ali. Acho que o importante é você conseguir se reconectar, né? De você, aqui é o meu momento, eu tô com a minha família ou com você mesmo, independente, enfim. Mas é onde você precisa recarregar suas baterias, aonde, né, você, legal, tô aqui, tô bem, recarreguei minhas energias, porque você possa estar pronto para você ter novas ideias, para você poder ouvir as pessoas, para poder compartilhar, para aprender, para ensinar, enfim. Tem que ter esse descanso, tem que ter essa pausa, é muito importante, né? Então, coisa simples, somos uma família de hábitos simples, de viajar, comer, brincar, dar risada. Não faz nenhuma loucura de rapel, Não, e nada do gênero. Não, eu já passei dessa fase. Agora bem tranquilinho, gosto de estar com os amigos. Ilhabela falam que é a ilha do mergulho, né? Fez mergulho lá já? Já fiz algumas vezes. Algumas, gosto, assim. Né? Então gosto. Eu gosto, assim, é bem bacana, legal, cara. Vale bem a pena, assim. E até mesmo para quem não faça mergulho, para conhecer as praias, né, conhecer ali a região de Ilhabela é muito legal. Tem ótimas cachoeiras também para quem gosta de cachoeira, entendeu? E os borrachudos não estão tão pesados assim, não. O pessoal lá tá cuidando para que diminua, então tá bacana, tá legal. Dá para ir tranquilamente. Falam que tem 7 cachoeiras lá, né? Tem 7 cachoeiras. Tem a cachoeira da Toca, que é muito boa, tem a cachoeira do Perequê, que é legal também, né? Tem a cachoeira do Paraíso, que é muito legal também, tem uma vista muito bonita, né? Tem a Praia do Bonete, tem a praia também do Sino, tem vários lugares muito legais, restaurantes, enfim, tem umas trilhas, muito legal, muito bom. A natureza faz bem. Muito bom, muito bom. A gente já está chegando próximo ao fim do nosso bate-papo, tá, Luciano? Tá bom, eu percebi. Tem algum conselho, alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal e deixa aí suas considerações finais. Antes do conselho e das considerações finais, o que você quer deixar pro futuro? O que o Luciano Gabriel vai deixar de legado? O que eu quero deixar de legado é a pessoa lembrar de mim e falar, aquele cara ali fez a diferença. Me ajudou no momento que eu precisei, estava ali, contribuiu, aprendeu. Esse é o legado que eu quero deixar. Entendeu? De fazer parte de alguma coisa.
Eu sou uma engrenagem dentro de uma coisa muito maior, né? Então, eu dependo de outras pessoas também para rodar. Igual um relógio, né? O relógio sem uma pecinha, ele para de funcionar, né? Então, eu quero ser essa pecinha do relógio para que ele continue fazendo o trabalho dele lá de indicar as horas, enfim. E esse é o legado que eu quero deixar. Legal. Deixa aí suas considerações, então. Legal, bacana. Obrigado, gente. Eu tenho que agradecer a você, Felipe, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês, um papo super tranquilo, descontraído, poder falar um pouquinho da minha história, da minha jornada, né? Eu acho que de muitas pessoas também, acredito que seja um pouco parecido com a minha, mas enfim, cada um tem a sua particularidade. Espero ter contribuído. Aí, Cortez, obrigado, forte abraço. E Um abraço para ele do Will. O Will que mandou. Will Luciano é fera, um abraço. Ah, o Will. Ah, legal, desculpa. Eu li rápido aqui, vi só o Cortez. Obrigado. Manda um abraço pro Will também. Forte abraço para ele. Legal. Mas é isso, ó. É isso que faz parte. E no final do dia, a gente está com pessoas e se conectar, aprender, contribuir e sempre ter a sua essência. Não esqueçam da sua essência. Entendeu? Sejam vocês, aprendam com vontade de aprender mesmo. De novo, brilho nos olhos, motivação, não sabe, pergunta de novo. A melhor ferramenta que a gente tem é perguntar, entendeu? Perguntem e aprendam sempre. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Luciano, pela contribuir com a gente aqui no Primitivo Cast. Muito obrigado por trazer a sua jornada. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu aprendi pra caramba hoje. Que bom. Obrigado. Espero que a gente possa ir contribuindo e se ajudando aí no mercado para crescermos. Com certeza. Conta comigo. Se puder ajudar, estou à disposição. Legal, show de bola. Lembrando que o vídeo vai ficar disponível no YouTube e no LinkedIn e no Facebook também. E o áudio, quem quiser ouvir nos canais de podcast da Primitivo Cast, vai estar disponível amanhã, a partir do período da manhã, na Deezer, Spotify, Amazon Music e YouTube Music. Somos independentes. Aqui no canto superior direito, para quem estiver vendo o vídeo, tem um QR Code para apoio aqui à plataforma, para a gente dar um apoio para o Vini também, que está merecendo. E para quem estiver ouvindo e não estiver acesso ao QR Code aqui para ajudar com uma contribuição financeira, pode nos apoiar aí no Pix silvestre@primitivocast.com.br. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom resto de semana. E espero poder conversar mais com você, Luciano, e encontrar aí nos eventos e tomar aquele chopp gelado bacana. Opa, maravilha. Obrigado para vocês também. Excelente resto de semana. Obrigado, Fê. Vamos marcar esse chopp, hein? Tá bom? Quem quiser, estamos disponíveis, gente. Valeu, obrigado. Forte abraço. Valeu, abraço.